Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos terminar esse capítulo, de tabela periódica, todos com tabela na mão, um caderno para fazer as anotações necessárias. Vocês vão ver que nessa aula, da gente fechar, concluir a tabela periódica, vocês vão observar que a tabela agora já ficou mais, um amiguinho de vocês. Antes vocês viam, achavam uma coisa estranha, aquele tanto de símbolo, aquele tanto de elemento, aquele tanto de número. Então, à medida que a gente vai mostrando para vocês a importância desses números, a importância dessas regiões na tabela, então vai ficando uma coisa mais natural, vai ficando realmente uma tabela de consulta para toda hora, tem que estar em mãos mesmo. Então, uma aula de química, sempre a gente tem uma tabela em mãos. Todas as provas de química, vocês podem perceber que a gente coloca a tabela no final da prova. É justamente se o aluno precisar consultar, o que vai ajudar ele, é muito importante. É um apoio mesmo, é um material de apoio para todo estudante de química. Essa tabela é a tabela oficial da IUPAC, é o instituto, universal que rege a química no mundo inteiro. E nós temos aqui a tabela, nós temos até o elemento 111, que é o RG. E temos aqui em destaque o bromo, que eu coloquei para vocês, para a gente observar que o bromo está na coluna 17, a setinha vermelha, está na coluna 17 e está no período 4 da tabela periódica. Então é muito importante a gente ter sempre na mente da gente o seguinte: 18 linhas verticais, 7 colunas horizontais. Porque as propriedades a gente olha sempre na vertical ou na horizontal. As propriedades dos elementos na tabela periódica. Então a gente estava dando sequência naquela aula, você pode ver que o bromo, ele é um elemento que tem um volume grande. Ele é o bromo da coluna 7A, ele está no quarto período da tabela periódica, indica que ele tem 4 círculos ao redor dele. Então tem um círculo vermelho ali para dar destaque nele, mas ele teria 4 círculos ao redor dele. E ele está na parte extrema da tabela, ele está na extrema direita. E o potássio, do outro lado, os dois seriam elementos de grande volume na tabela periódica. Nós temos aqui, vamos pegar esse número 35 que está em cima dele, é o número atômico dele. Não necessariamente o número atômico ele vem na parte superior do símbolo. A gente sempre vai ter uma legenda na tabela periódica e ele está indicando o número atômico, massa atômica, o símbolo, o nome do elemento. Vocês podem ver que não está indicando o nome do elemento, mas está indicando o símbolo. O elemento, o número 35 é a quantidade de cargas positivas que o bromo tem no núcleo dele. Então a gente tem que saber o seguinte: desde 400 anos antes de Cristo, que Demócrito e Leucipo anunciaram no modelo atomista dele que a menor partícula da matéria teria o nome de átomo, que não poderia ser dividido, que não poderia ser destruído. E o átomo, gente, ele tem 2 partes bem definidas. Ele tem o núcleo dele e tem a periferia, que é chamada de eletrosfera. Então, a eletrosfera do átomo é toda negativa. Ali existem algumas partículas que são chamadas de elétrons. No núcleo dele tem as partículas positivas, é isso que eu falo para você, chama prótons. E o número atômico é esse número de prótons. Se o número atômico do bromo é 35, indica que tem 35 partículas positivas no seu núcleo. Mas indica também que tem 35 partículas negativas na sua eletrosfera. Porque o átomo é eletricamente neutro. Se ele tem 35 partículas positivas, ele vai ter 35 partículas negativas. Quer dizer, o átomo é sempre neutro. Todos esses átomos da tabela periódica, que no total são 111 nessa tabela, eles são neutros. Se eu pegar o potássio, que está com a setinha lá na esquerda, ele tem 19. 19 o quê? 19 prótons no seu núcleo. Mas ele também tem 19 elétrons na sua eletrosfera. Os elétrons são negativos e os prótons são positivos.
Olha, a massa do bromo é 79,9. A gente arredonda para 80. E a massa do potássio é 39. Então vocês estão vendo? Eles têm massas diferentes. Eles têm números atômicos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Eles estão ambos situados no quarto período da tabela periódica. Então essa seta horizontal aqui do lado do potássio, é bom a gente ter também, anotar aí, ó, período, nível, camada, são as linhas horizontais. Porque em cada atividade, né, de fixação, os exercícios, uma hora o autor da questão fala período, outra hora fala camada, outra hora fala nível, e a gente tem que estar aí sabendo, né, organizando, que essas três palavras indicam as linhas horizontais da tabela periódica. Então nós temos ali, ó, o hidrogênio, o hélio está no nível 1, camada 1, período 1. O lítio, o berilo, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, Ne, estão no período 2, camada 2, nível 2, nivelando. No período 3, nós temos sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. No período 4, nós temos o potássio, que é K, temos o cálcio, temos o escândio, que está na coluna 3, coluna 4, titânio, coluna 5, vanádio, coluna 6, cromo, coluna 7, manganês, coluna 8, ferro, estou falando o primeiro elemento, coluna 9, cobalto, 10, níquel, 11, cobre, 12, zinco, 13, gálio, 14, germânio, 15, arsênio, 16, selênio, o bromo, que está em destaque, e o criptônio, que está do lado dele. Então, vocês observaram, gente, que os elementos, eles, quando a gente fala colunas, grupos ou famílias, a gente tem que ter em mente também que são as linhas verticais. Porque cada exercício, cada momento é citado coluna, grupo. Não tem, assim, uma convenção de que vai usar só uma palavra. E a gente vai ficando aí, né, mais familiarizados, né, com esses conceitos aí. Os elementos que estão aqui no centro da tabela periódica, né, são os elementos que são os metais. Nós já falamos para vocês. Esses metais, eles são utilizados em fiação, né? O cobre, o alumínio, o ferro são usados em fiações para a condução de corrente elétrica. Temos aqui os ametais, né, que são o flúor. Vamos lá na coluna 17, que está indicando a setinha vertical ali, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Vocês podem ver que a coluna 17, todos são ametais. Na coluna 16, tem o oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, e o polônio. Mas ali só o oxigênio, o enxofre, que é o S, e o selênio, que são os ametais. Na 15, temos só o nitrogênio e o fósforo, que são o quê? Semimetais. Ametais, desculpa, tá, gente? Na coluna 14, nós temos o carbono, que é ametal. Agora, quando a gente pega ali, ó, na coluna 16, tem lá pote, vamos de novo a frase? Pote sem asseio gera sempre, né? E, né, tem que adaptar bactérias. Esses são os metalóides ou semimetais. Então, vocês podem ver que os ametais agora, como fica muito mais fácil, estão entre os semimetais e os gases nobres. Então, os gases nobres, eles são 6 gases, né, na temperatura ambiente. Eles são encontrados aqui no ar atmosférico e eles são encontrados novamente, né, na forma monoatômica. Mono vem de 1. Quando eu falo molécula de água, a substância água, que tem o ponto de ebulição 100 graus Celsius e o ponto de fusão 0 graus Celsius, vocês podem ver que a forma da água, né, é H2O. Quer dizer, eles se combinam para dar uma estabilidade energética. Se você deixa um copo d'água em cima da mesa, né, e vai em algum lugar da sua casa aí, quando você volta, a água está lá, depois de 1 hora, 2 horas. Por quê? Essa substância é estável.
Você deixa o sal de cozinha no saleiro da sua casa, ele fica lá, ele não desaparece, ele não some. Isso quer dizer, não some, né, gente? Isso quer dizer estabilidade. Então, os elementos fazem combinações, eles fazem compostos para ter essa estabilidade, né, em termos de energia. Então, se a gente falar oxigênio, gás oxigênio, vocês vão observar depois, mais tarde, que a fórmula dele é O2. Então, ele é uma substância diatômica. Os gases nobres, como eles são monoatômicos, quando eu falo gás hélio, ele é muito utilizado, né, para injeção de balões meteorológicos ou balões, né, dirigíveis, que existe na Turquia, existe aqui em São Lourenço, no Brasil. Então, por exemplo, o hélio é que expande esses balões. Ele é o gás desses balões, né, que infla, né, esses balões. Então, no caso, nós temos o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, vamos lembrar que o bromo é líquido, lembrar que o cloro é gás, o flúor é gás, o oxigênio é gás, o nitrogênio é gás. O hidrogênio é gás, os demais são todos sólidos, né? Com exceção do mercúrio, que é líquido. Vamos lembrar que elementos radioativos são sólidos, né? A gente fala jazida de urânio, né? O de frâncio, eles são sólidos. Quando a gente fala metais alcalinos, os metais são sólidos, com exceção do mercúrio. Como a gente já falou com vocês, ele é usado em termômetros, barômetros. É o líquido que desloca ali para medir a temperatura. Vocês podem ver que nós vamos falar dos lantanídeos. Nós temos o elemento sério ali do lado. Vocês vão ali no elemento praseudíneo, que é o PR, que é o elemento 59. Essa primeira linha horizontal da tabela periódica são chamados de lantanídeos. O lantânio é o elemento 57. No acilo e no actínio, actinídeos, essa série. E tem que lembrar que eles estão localizados aqui na coluna 3. Tem um númerozinho lá, às vezes tem um asterisco, tá assim, 57 até o elemento 71. Então, eles estão localizados ali, o lantânio e o lutécio, até o lutécio. São 15 elementos que estão situados ali. Embaixo tem o número, na mesma coluna 3, 89 até o 103, que é o elemento actínio até o laurêncio. Essas séries são chamadas de actinídeos, é ali que está o urânio. Então, a maioria dos actinídeos são radioativos, emitem radiações. E essa tira, né, essa faixa desses elementos, tanto dos lantanídeos quanto dos actinídeos, não estão na tabela periódica, senão a tabela periódica ia ficar muito longa, ia ficar muito larga. Então, geralmente, no livro de vocês menciona, né, que vão ver os níveis, linhas horizontais. O nível 1 é curtíssimo, só tem 2 elementos químicos. Ali no nível 2 e nível 3 são 8 elementos químicos, né? Aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 8 elementos químicos. Vocês podem ver que na camada 4 e na camada 5 a gente tem 18 elementos químicos. E nas demais nós temos uma quantidade mais que 18 elementos químicos. Então, vocês viram que as linhas horizontais e as linhas verticais, elas têm uma grande influência na propriedade dos elementos químicos. Então, os elementos estão organizados nas linhas verticais por terem propriedades químicas e físicas semelhantes. Estão localizados nas linhas horizontais por terem número de camadas iguais. Como assim? O hidrogênio e o hélio, eles estão na linha número 1. Então, eles têm um círculo ao redor deles, um nível energético. O lítio, berilo, até o neônio, que é o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, eles têm 2 camadas energéticas, 2 níveis ou 2 períodos. Então, seria 2 círculos ao redor dele. Então, vamos descer lá para o frâncio e o rádio. Se eles estão no nível 7, é porque eles têm 7 níveis energéticos ao redor deles. Então, por isso que a gente fala para vocês que o frâncio, como ele tem 7 níveis energéticos ao redor dele, ele é o elemento que tem maior volume na família dos metais alcalinos. Porque o lítio ali, que é o metal alcalino, ele tem 2 níveis ao redor dele, 2 círculos. Se a gente comparar em termos de volume, o frâncio é o maior elemento em termos de volume. Ele tem o maior tamanho
que a gente menciona que tem maior raio. Então já dei uma palhinha ali para vocês, repetir tudo para vocês. A gente precisa sempre estar repetindo mesmo, tem que estar falando, porque esse exercício é que a gente consegue pegar a tabela periódica e achar que agora ficou mais fácil. Do primeiro contato à tabela agora, eu acho que a tabela está mais fácil para mim localizar o número atômico, localizar o símbolo do elemento, a massa do elemento, né? Entender essas duas tiras aí embaixo. Temos aqui, gente, a carta de um químico. Numa aula anterior, eu dei para você separar quem seriam os metais, os semimetais e os ametais. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Porque para a gente abordar mais sobre. Uma aluna fez essa carta, ficou interessante. Ela já existia na minha época, né? Antiga, né, gente? Mas acontece que eles adaptaram muita coisa. Sempre tem um aluno, né, mais perspicaz aí que vai colocando mais informações e vai ficando bacana. Então, a carta de um químico apaixonado. Então, berílio. Então, nós vamos com a tabela periódica, nós vamos falando algumas coisas desses elementos que estão aí, que vocês vão ver que tem um sentido, né? A gente já pediu essa carta de um químico usando a tabela numa prova, numa avaliação, né? Mas é para vocês verem que é importante. A gente usa um texto de uma carta para trabalhar a química. Hoje, eu não vou pedir para vocês separar nada. Eu vou falando para vocês. Se alguma coisa for interessante, vocês anotam. Então, vamos lá. Berílio. Então, o berílio, né, tá indicando Belo Horizonte. Zinco seria o 5. De dezembro é o benzeno, de 2006. O berílio, vamos lá. Ele está na coluna 2. Ele é um metal alcalino. Ele tem o símbolo Be. Ele tem 4 partículas positivas no seu núcleo. Então, ele tem 4 partículas negativas na sua periferia, que é chamada de eletrosfera. E ele é neutro, quer dizer, 4 partículas positivas no núcleo. 4 partículas negativas na eletrosfera, ele, mais 4 com menos 4, ele é neutro, dá 0. Então, ele é um metal alcalino terroso e está no segundo período da tabela periódica. O zinco, vocês vão lá na coluna 12, ele tem um símbolo Zn. Ele tem um número atômico 30, quer dizer, 30 partículas positivas no núcleo dele e 30 partículas negativas na eletrosfera dele. Ele tem a massa 65. Então, se na tabela de vocês aí tiverem 2 números em destaque, sempre o menor número é o número atômico dele. O maior número é a massa dele, tudo bem? Então, o benzeno, gente, ele não está na tabela periódica porque ele é um elemento, ele é uma substância orgânica. Ele é usado muito como solvente, né, para tintas. Ele é um dos componentes desses solventes normais, né, que é o thinner, que tem o nome comercial thinner. Mas quem dissolve ele é o benzeno. Ele é muito usado para os mecânicos, né, na forma de benzina. Então, ele é o benzeno, mas o nome vulgar dele é benzina. Então, ele retira aquele óleo, né, as graxas estão agarradas nas peças, né. Então, ele vai dissolver essa sujeira que está na peça do carro e tal, para o mecânico limpar e ver, às vezes, o defeito, ou para fazer uma conexão. E vocês vão ver que ele é chamado de aromático, por causa da estrutura dele. E assim, ele tem um cheiro bem característico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é cancerígeno também. Eu, inclusive, já trabalhei muito com ele na rede ferroviária, quando eu era química lá. A gente usava o benzeno para limpar todas as análises que a gente fazia. A gente fazia as análises com óleo diesel, óleo lubrificante, né? Porque o nosso objetivo, os químicos lá, é analisar o óleo lubrificante, que são colocados nas locomotivas, porque as locomotivas têm que transportar, quanto mais transporta, mais viável é a rede ferroviária, né? Então, nós fazíamos as análises ali. Então, a gente usava muito o benzeno para limpar ali. Depois de cada análise, a gente limpava os aparelhos do viscosímetro, justamente para retirar o excesso de óleo, né? Mas a gente usava máscara, né? Já usava máscara, usava óculos de proteção, luva, e nenhum de nós tivemos problemas com isso, né? Com o benzeno, é utilizar com segurança, né? Que a gente precisa desse solvente, né? Todos os solventes, geralmente, eles, se não forem bem
manipulados ou utilizar com segurança, vai ter um problema mesmo. Agora, bom, querida valência. Então, vocês vão notar no caderno de vocês, né? A valência, gente, é o poder de combinação de um elemento. Quando eu falo que os elementos da coluna 1A têm um elétron, quando eu falo que os elementos da coluna 2A têm 2 elétrons na camada externa deles, os elementos da 3A têm 3 elétrons, isso é a valência deles. Então, todos os elementos da coluna 1A têm valência mais um, inclusive o hidrogênio. Por isso que eles estão ali, propriedades químicas semelhantes. Não estou sendo precipitado e nem desejo catalisar. Gente, catalisadores é de grande importância na indústria química, porque os catalisadores, eles aumentam a velocidade da reação. Mas a gente tem que ter uma ideia que nem sempre uma reação química, ela tem que ser rápida. Ao contrário, muitas das vezes a gente tem que usar um aditivo químico para retardar a velocidade dessa reação. Justamente na indústria de alimentos. Você não quer que um produto, né, ele tenha uma durabilidade apenas de 2 meses, 3 meses. Vocês podem ver que muitos produtos ficam nas prateleiras do supermercado, né, 6 meses, 5 meses, é a validade deles. Então, esses aditivos químicos são colocados para evitar que o elemento vai sofrer uma decomposição mais rápida. E os catalisadores, eles são usados para dar velocidade numa reação. Tem muitas reações em laboratório que são muito lentas. Então, geralmente, quando você faz uma reação que você tem que usar luz, alguma coisa, então, às vezes você tem que usar a luz adequada, tem que usar uma energia, uma temperatura adequada, e tem que usar um catalisador. A platina, o PT da coluna 10, então, é o terceiro elemento, é o PT, ele tem um aspecto cinza, né? Assim, com brilho metálico, e a gente usa eles muito em laboratório para ter essa utilidade, aumentar a velocidade da reação. E é tão interessante que as substâncias reagentes reagem, transformam em novos elementos, quer dizer, novos produtos, e no final está lá a nossa platina. Geralmente é um cubinho pequenininho, né, um pedacinho de metal, né, a platina. A gente sempre usa e guarda, né, dentro de uma caixinha ou dentro de um recipiente. Então, ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não faz parte da reação química. No final, ele é obtido intacto. Ele só tem essa propriedade. E os carros, né, a partir de 2000, todos foram obrigados a usarem conversores catalíticos. Porque esses conversores, eles convertem o CO, que é o monóxido de carbono, ou o NO, que é o monóxido de nitrogênio, em gases menos ofensivos à nossa saúde. Por exemplo, o CO é transformado em CO2, né, que já tem na natureza, que a gente respira. Então, os catalisadores são de grande importância, né, nas reações. Mas tem essa consciência, não necessariamente todas as reações têm que ser velozes. Né? A gente tem que usar também alguns aditivos para retardar a reação de uma substância ou um composto na reação química. Agora, numa reação irreversível. A reação irreversível é aquela que você não tem jeito mais de... É um processo químico, né? Uma reação irreversível. Quando a gente queima, né, um papel, quando a gente queima é combustão. Você pode formar cinza. Cinza é uma substância, é um produto novo que foi formado. E o papel, que é a celulose, é totalmente diferente da cinza. Não tem jeito de pegar a cinza e transformar novamente no papel. Então isso é irreversível, né? É um termo químico que fala irreversibilidade. Entre nós dois. Macinto que estronço. O estronço é um elemento da coluna 2A, é um metal alcalino. Se você estiver com a tabela, vocês dão uma olhada, é o SR. Está no período 6. Perdidamente apaixonado por você. Sabes muito, quer dizer, o bismuto ali. O Sá vocês tiram, né? Tem o bismuto aí que é o BI, está na coluna 15. Está debaixo do antimônio, né? BI.
Vocês podem ver que ele tem número atômico 83 e massa 208,98 gramas. A gente pode usar a palavra grama. Bem que a amo. De antimônio, quer dizer, o antimônio, ele está aí também na coluna 15, em cima do bismuto. Tem o símbolo SB, que vem do latim stibum. Ele é um metalóide ou um semimetal. E ele está no período 5 da tabela periódica, que são as linhas horizontais. E ele faz parte da família do nitrogênio. Posso lhe assegurar que não sou nenhum hérbio. Então, o hérbio, ele está lá, é o elemento da série dos lantanídeos. Está lá embaixo, na tabela periódica, aquelas duas linhas, né? E ele é o elemento 68. O símbolo dele é R e a massa dele é 167,26 gramas. Gente, não precisa decorar nada disso. Vocês têm que olhar na tabela só para consultar. E que trabalho? Quer dizer, nós vamos tirar o Tra, aí no final tem um bário. O bário é da coluna dos metais alcalinos, está na coluna 2, no período 6, do lado aí do césio. Tem o símbolo Ba. E vocês podem ver que o número atômico dele é 38 e a massa dele é 137 gramas. Então, e trabalho muito para levar a vida estável. Quem tem vida estável na tabela periódica são os gases nobres, que não precisam ligar com ninguém para ter uma estabilidade energética. Lembro-me que tudo começou o urânio passado com o arsênio de mão. Então, o urânio é da série dos actinídeos, é o elemento 92, de massa 238. Ele tem o símbolo U, né? E vocês podem ver que ele está no 7º período da tabela periódica. O arsênio, ele está na coluna 15, no período 4. Tem número 33, número atômico 33. Quer dizer, tem 33 prótons no seu núcleo. Quer dizer, 33 cargas positivas no seu núcleo. E 33 cargas negativas na eletrocélula. Quando atravessávamos uma ponte de hidrogênio, o hidrogênio está na coluna 1A, ele é um ametal, ele é o primeiro elemento da tabela periódica, tem o número atômico 1 e tem massa 1, coincidentemente. Você estava em um carro prata. Então, a prata é simbolizada por Ag, vem do argento, né? Coluna 11. Ele tem número atômico 47 e massa 107,87 gramas. Com rodas de magnésio. Magnésio está na coluna 2, é o Mg, ele tem número atômico 12 e massa 24. É igual eu falei para vocês, né? Que o magnésio é muito utilizado em ligas leves nas rodas de automóveis, é usado para fabricação de aeronaves, justamente por fazer ligas leves. Então, diminuir o atrito com o ar, né? Houve uma atração forte entre nós dois, acertamos os coeficientes, compartilhamos nossos elétrons, que a gente falou que são as partículas negativas, né, do átomo, e a ligação foi inevitável, inclusive depois quando lhe telefonei. Mesmo pegar de enxofre. O enxofre está na coluna 16, é o elemento S, tem número atômico 16 e tem massa 32. Vem do latim sulfuro, ele forma o famoso ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo, mas tem uma grande utilização na indústria pesada. Uma das maiores importâncias dele é que ele é utilizado em baterias de automóveis, né? Então, para ter aquela bateria fornecendo energia ali, a base ali da bateria é uma solução de ácido sulfúrico. Você respondeu carinhosamente próton. Então, próton são as partículas positivas existentes no núcleo do átomo. Todos os átomos têm uma quantidade de prótons. Essa quantidade de prótons é a identidade do elemento. Quando eu falo hidrogênio, tem Z igual a 1, que é o símbolo do próton. Tem número atômico 1, indica que tem uma carga positiva no seu núcleo. Quando eu falo hélio, 2, quer dizer, indica que ele tem 2 cargas positivas no seu núcleo. Com quem tem o prazer de falar.
Então, o praseodímero está na série dos lantanídeos. Ele está do lado aí do sério. É o terceiro elemento da série. Tem número atômico 59, que é 59 prótons no seu núcleo. E 59 cargas negativas na sua eletrosfera. Que a região negativa do átomo é a eletrosfera. A região positiva do átomo é o núcleo dele. De falar, o símbolo é PR. Então, essa primeira parte da tabela periódica, vamos voltar ali, ó. Houve uma atração forte entre nós, acertamos os coeficientes. Coeficiente, quando você vê uma reação química, geralmente tem um número 1, 2 ou 3 em frente aos compostos, né? Então, sempre que a gente equilibra, tem uma reação química, se eu reagir 10 gramas de reagentes, eu tenho que produzir 10 gramas de produtos. Quer dizer, o que vai finalizar na reação química é os produtos. Então, a massa conserva, se a gente fizer essa reação, num sistema fechado. Então, é a famosa lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vocês podem ver que esse é o conceito da química, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria. A química nada mais é do que uma transformação. Então, gente, é muito importante a gente saber que os químicos, os engenheiros químicos, tudo que eles fabricam, tudo que eles sintetizam, tudo que eles inventam é para um bem maior. Então, se a gente produz uma substância, depende de como ela vai ser usada, né? Ninguém descobriu, né? Igual o Nobel, não descobriu a pólvora para ficar explodindo, né? Para ter guerra, para fazer bombas. A intenção é de você, por exemplo, vai construir uma estrada. Aí você usa aquele dinamite para detonar alguma montanha, alguma rocha, para dar abertura ali, para passar os transportes. Então, é muito importante vocês observarem que esses elementos químicos, todos os átomos que vocês conhecem, que existem, estão localizados nessa tabela periódica. Então, são 120 elementos. Não necessariamente tem que saber o nome deles todos, tem que saber massa. Vocês viram que a gente usa a tabela o tempo todo, né? Se alguém quiser decorar a tabela, viu, Guilherme Porto? Vocês podem decorar a tabela, a gente pode até valorizar vocês, né? Ou se quiser inventar umas frases mais legais aí, né? Porque na coluna 1A não é assim, hoje, coluna, hein, gente? Não falei metais alcalinos, não. Hoje li na capa, roubaram Césio e Frâncio. Coluna 2A, bebi magnésio calculando ser batida rara. Coluna 13, bom aluno garante inteligência total. 14, classe silenciosa gera sempre pouca bomba. 15, não pude assistir sábado Big Brother. 16, o seu secador tem potência. 17, foi Clarice bronzear no Ipanema à tarde. E a 18, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Quer dizer, hélio e neônio argumentaram comprar aquelas motos, tá, gente? XL ou Honda. Fica aí para vocês, né, no final do capítulo, a proposta de vocês inventarem umas frases mais modernas, mas tem que superar essas frases, tá, gente? Fica a proposta como uma atividade para vocês, ok? Então, na próxima aula, a gente vai começar um capítulo bacana, um capítulo novo. E nós vamos ficando por aqui. E